muita alegria que eu recebo uma parceira, amiga de longa data, falando sobre literatura, sobre projetos culturais. Vocês vão ficar surpreendidos com esse bate-papo. O que as pessoas procuram na poesia? O que leva alguém a escolher dentre tantas opções de leitura, ditas utilitárias, a poesia, que tem um fim em si mesma? Na academia, aprendi a só afirmar o que pode ser comprovado sistematicamente. Ora, nesse caso, eu me atrevo a desconsiderar essa lição. Poesia é prazer e pronto. Diretamente de Pissarras, estamos aqui com a Adriana de Souza, que é escritora, mas também faz várias atividades relacionadas à cultura, além da escrita, né? Ela produz muitas coisas, tem um blog super bombado, com dicas de cultura, de o que ler, de o que assistir. E eu agradeço desde já, Adriana, pela tua disponibilidade, né, de aceitar o convite de estar aqui com a gente. Vamos falar um pouco desse trabalho, como é que veio a cultura, a literatura na tua vida, como é que surgiu esse interesse, né? Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre cultura, né? Mais do que estar aqui falando sobre o que eu já escrevi, é importante falar sobre a importância da cultura. Aí você me pergunta de onde veio e eu reforço a importância dos exemplos e das convivências que a gente tem com ações relacionadas à cultura. Então eu nunca me esqueço, a lembrança mais antiga que eu tenho da infância, de 6 para 7 anos, existia lá no município onde eu morava, Campo Belo do Sul, aqui na Serra Catarinense, um município super pequeno. Era o Clube do Livro, onde uma pessoa te presenteava com um livro, aí você terminava de ler aquele livro, ou você dava aquele livro para outra pessoa, ou você comprava um outro e assim trocava. E isso foi criando na cidade um movimento. Até quem me presenteou na ocasião foi o Afonso Nils, que atualmente trabalha no Sesc, né, de Florianópolis. Um beijo pro Afonso, que eu sei que assiste esse programa. Então, assim, ele me presenteou com o Cachorrinho de Samba na Fazenda. Eu nunca mais esqueci esse livro, né? Com 6 anos de idade, com 6 anos. A recordação do Exatamente. título. Eu nem sabia ler direito, mas eu lia uma frase por dia e achava aquilo sensacional. E dali eu comecei a gostar de ler principalmente, né? Sim. E depois as outras áreas da cultura, para quem já tem identificação com uma delas, só vai agregando, né? Você começa a ter um bom gosto para música e para as outras também. E a família te estimulou, a escola na qual tu estudava, né, estimulava essas manifestações culturais? Como é que era lá em Campo Belo? Não lembro de ter estímulo na escola, não. Assim, tinha as atividades normais, né? Mas eu me lembro, inclusive, de eu gabulando aula para ir escrever poesias e letras de música. Eu me lembro bem dessa situação mesmo. Sim. A educação artística era o que eu mais gostava, porque era onde eu tinha oportunidade de estar criando e aparecendo, né? A gente adorava aparecer. Ótimo. E aí, da onde que veio também essa transformação, essa transição entre escrever e a ousadia de publicar, né? Publicar as suas ideias e também essa ousadia de mostrar, às vezes, para um amigo, para uma pessoa, ou expor na internet as suas escritas? Eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Até hoje, assim, salvo alguns momentos, ainda me reservo a minha timidez. E a escrita começou justamente assim, aquela dificuldade de se relacionar em grupo, então ela era muito mais fácil eu escrever o que eu estava sentindo do que eu, de repente, ter um momento, agora eu vou resolver o problema com a amiguinha. Então, começou assim como um exercício muito pessoal, né? Então, eu ia lá e escrevia o que eu estava sentindo. Depois, quando começou essa coisa de blog bombar ali no final da década de 90, comecei, né, de 2000 ali, comecei a colocar no blog, né? No começo era fotolog, nem era blog ainda, né? E o pessoal começou a gostar, algumas pessoas que me conheciam lá e comentavam e tal, depois as pessoas utilizavam e copiavam, né? Então, assim, foram alguns poucos amigos que começaram a incentivar. Viu que estava surtindo um efeito, estava tendo uma boa aceitação. E daí surgiu a publicação, né, do livro, porque na verdade foi um movimento dos amigos para que aquilo se concretizasse. Dos amigos que gostavam do que estavam lendo, né? Então... Adri, e as dificuldades, assim, dentro do Brasil, a gente sabe que é um país que às vezes não investe o tanto que deveria investir na parte cultural. As dificuldades que tu teve para essa publicação de valores, né, de impressão, tu pode contar um pouquinho desse processo? Eu costumo dizer que eu fui uma criatura muito abençoada no momento que surgiu essa ideia de lançar, porque atipicamente eu tive todas as condições favoráveis. Só foi por isso e graças à ajuda de alguns amigos que eu consegui publicar, né? Porque foi assim, no happy hour, estávamos ali há um mês do meu aniversário. E publica, teu blog é tão legal. Eu disse, não, gente, publicar um livro no Brasil não é fácil, não é assim. Ninguém começa Machado de Assis, né? Então, mas o que precisa?
Ah, a gráfica me pediu tanto, não sei quem me pediu tanto. Aí todo mundo já foi ali, eu dou isso, eu dou aquilo. Então foi um momento realmente iluminado. Né? E graças a essas pessoas que, se estiverem me vendo, muito obrigada por toda a ajuda que deram. E aqui está o livro, do qual pouquíssimos eu comercializei. A maioria eu doei para reverter para instituições e para bibliotecas públicas mesmo. Né? Eu, inclusive, tenho em casa e já li faz um tempo, já uns 4 anos que eu conheci a área. Muito boa literatura. E atualmente, então, tu tá com outros projetos, né? O livro, claro, foi uma passagem, um momento. Tu tens ainda bem ativo o teu blog, tem um número grande de acessos. O que tu fala exatamente lá no teu blog? O blog do Substrato, que era o blog de poesia, já não existe mais. A partir do momento que eu tirei as poesias do blog para botar no livro, né? Então ele deixou de ter uma função para mim, né? Então o que eu fiz? Transformei aquele blog com outro nome, né, para poder ter uma coisa que eu achasse de mais utilidade. Não que eu acho que a poesia não tenha, ela tem, mas eu ainda costumo dizer, o poeta é um idealista, ele é um ser sensível e ele vai externar aquilo que ele percebe nele, que ele percebe nos outros, ou aquilo que nem está em ninguém, mas que ele percebe assim no contexto. Acaba expondo e deixando a gente muito transparente. Exatamente. Né? Então eu preferi por um outro caminho. O momento poeta ainda existe aqui dentro, mas a ponto de publicar outro, talvez nesse momento eu não tenha interesse, né? Então eu queria deixar a cultura em evidência em algum momento nesse meu blog. Então eu transformei ele para o nome de Pescador de Cultura, com o objetivo de dar dicas, se é que eu posso, né? Acho que me permite pelo menos o meu gosto, de ver alguma peça, indicar ali, de ver algum espetáculo teatral, colocar ali, alguma música que eu goste, alguma literatura. Então nesse sentido eu aceito sugestões de pauta também, né? Então as pessoas, eu tenho algum evento, indica pra mim. Eu tenho quase 9.000, né, leitores nesse blog, então assim, as pessoas bem grande, a própria Volvo ali, a gente também fez um trabalho todo voluntário, porque eu faço porque eu gosto no meu tempo livre. Então eu mantenho o blog e divulgo ele por meio do Facebook, na página também do blog. Então ali é um momento de eu me permitir dar dicas sobre aquilo que eu gostei de cultura de fazer no meu tempo livre. Além desses livros e blogs, várias coisas, e trabalho e tudo mais, tu tens um projeto aqui que tu trouxe pra gente, né, que é o Carijó. Isso. Que é um jornal aqui, vou mostrar pro pessoal. Ele circula onde aqui na quais cidades? Na verdade, a minha participação, Pamela, é como colaboradora do jornal, né, fazendo parte do conselho editorial. Esse periódico é trimestral, ele é da Associação Amigos da Arte e Cultura, né, que é uma entidade que abrange todas as áreas da cultura, mas atualmente só trabalha com a literatura. Então é de toda a região aqui, de todos os 10 municípios, mais Barra Velha, fechando em 11, são o quê? Escritores que se uniram para divulgar o seu trabalho. E aí então, o Carijó é o nome do periódico, então assim, as pessoas mandam textos, né? E aqui sai dicas de leitura dos autores que publicaram naquele trimestre. Ótimo. E ele é distribuído gratuitamente. Você pode encontrar ele aqui na Doce Sul, aqui em Balneário Pissarras, tem também na Biblioteca Pública de Balneário Pissarras, tem nas fundações dos outros municípios aqui da região, que a gente sempre disponibiliza para os presidentes das fundações e secretarias, né? Então é um periódico distribuído gratuitamente, que conta com o apoio, né, de voluntários da cultura, né? Ele é todinho viabilizado com recursos, né, individuais que realmente fazem a doação para que esse periódico possa existir. Maturidade é quando a gente chega ao ponto de se conformar com a realidade sem se revoltar contra ela. Entender que os decorreres são inerentes à nossa vontade e que nada acontece neste plano com apenas um querer. Maturidade é saber brincar a realidade com a inocência de uma criança e a sabedoria de um bom vivant. Compreender que a busca pelo equilíbrio sereno é o grande desafio e que os extremos sempre pecam pelo que expressam desnecessariamente ou pelo que deixam faltar. Maturidade é aceitar o prato do dia, é usar com sabedoria, é gozar o tudo da vida. Adri, tem mais uma empreitada, né? Eu fiquei sabendo que você foi uma das selecionadas pelo Ministério, né, para trabalhar com essa questão de gestão cultural. Queria que tu falasse também um pouco desse trabalho, como é que foi essa seleção, né? Como é que tu se destacou no meio de tantos gestores e outras pessoas aqui da nossa região que também foram selecionados.
Então, o Ministério da Cultura, nas conferências de 2009, identificou como uma das prioridades capacitar as pessoas que estavam à frente dessa gestão cultural, tanto em entidades públicas como privadas, né? Para quê? Para qualificar melhor, porque há editais no Brasil, só que os projetos nem sempre chegam tão bem elaborados quanto é necessário para que seja aprovado. Então eles ofereceram, o Ministério da Cultura contratou no ano de 2010 a Fundação Getúlio Vargas para produzir essa capacitação, né, de 1 ano e meio, né, na área de gestão cultural, específico na elaboração de projetos culturais. Essa formação foi aqui no estado ou vocês foram para um outro? Está acontecendo ainda, né? Daí teve a primeira seleção em 2010, da primeira turma, a segunda em 2011 e eu entrei na terceira turma, né? Qual é o critério? Né? Eles selecionaram pessoas que atuam já há mais de 10 anos na área da cultura, justamente para qualificar com o objetivo de que essas venham a ser multiplicadoras dessa gestão cultural na sua região. O artista ele não tem a obrigação de ser um administrador do seu negócio. E aí entra o nosso papel, e aí vendendo peixe, já estou aí atendendo... Eu pessoalmente também indico a Adri, porque acompanho já o trabalho dela há um tempo. E dentro das suas atividades, ela inclui a escrita de projetos de lei de incentivos, está capacitada para isso. Isso. Ou também, por exemplo, divulgação e toda a preparação para um projeto novo, caso seja um músico, alguma questão, inclui todas as questões. Trabalha assim, Pamela, com a parte de elaboração de projeto base, né, que é como a situação, ou o evento, ou a mostra, ou o espetáculo, ou o produto de livro vai ocorrer, né, então a elaboração do projeto base, a assessoria para a captação do recurso, que já é uma outra situação, né? Eu não vou fazer a captação, mas eu assessoro e te dou todos os instrumentos para que você, artista, consiga acessar o seu recurso. Então, todo esse acompanhamento, contrato, tudo certinho nessa parte e na administração do projeto em si. Então, são essas 3 frentes que eu trabalho, né? Teria também... Bem complexo. Bem complexo, né? Pode administrar o projeto, né? Desde um evento, que é a minha formação básica, a gestão de lazer e eventos, como também de projetos culturais de outras naturezas, como exposição, espetáculos. Falando de gestão de lazer e eventos, a gente já está no final do programa. Queria mandar muito também um beijo para a Aline e para a Juliana, que foram uma das pessoas que indicaram o teu nome. Ai, que bacana! Um beijo para as minhas colegas de faculdade, sensacionais, né? Foi muito bom. E assim, Adri, só tenho que te agradecer, foi um papo muito leve, muito tranquilo, foi muito bom, parece que a gente está em casa, né? É muito bom falar contigo, escutar também da tua vida, dos teus projetos. O Mosaico está aqui de portas abertas para quando precisares ou quiser divulgar um novo projeto que tem aí à frente, né? A gente desde já também já agradece o carinho que tu tens com o programa e de assistir, de estar junto com a gente. Agradeço muito, não sei se queres deixar um recado. Quero deixar 2 recados, então. Para quem ainda não conhece meu trabalho de poesias, né, está à disposição para comercialização na Casa Aberta em Itajaí. Nesse inteirinho de 2008 para cá, eu produzi uma participação no livro do Dalmir Santana, o Palestrante Mágico, sensacional também, as palestras do Dalmir, e esse livro não poderia deixar de ser diferente. Então tem uma participação de um texto meu aqui, então quem quiser fazer aquisição, aqui na papelaria Tomelin Pissarras ou no próprio site do Dalmir Santana, né? Só procurar lá dalmirsantana.com.br. E agradecer a Chica aqui do espaço, né, do Sorveteria aqui em Pissarras. Então se você estiver passando em Pissarras, passa aqui na Rua da Praia e entra no Doce Sul, que você vai ver um espaço fantástico. Aqui, ó, literatura, na beira do mar, não tem lugar melhor. Obrigada. Só lembrando que amanhã é dia de eleição. Não saia de casa em vão. Vote com consciência e escolha corretamente os seus candidatos.